século 7 antes de Cristo, mais ou menos, não existia ainda o pensamento filosófico, tá? Não havia ainda o pensamento filosófico. Então, a cultura grega e a vida grega, ela era basicamente orientada pelo mito. O que é mito? A palavra mito, gente, vem da origem grega, que significa narrativa. Mas não é uma narrativa qualquer, é uma espécie de narrativa sagrada, que tinha uma ligação com os deuses, com o sobrenatural, ok? Então, a visão que os gregos tinham do mito é uma visão muito diferente daquela que nós temos hoje em dia. Se você se aproximasse de um grego e entendesse o mito, por exemplo, como uma espécie de ficção, o grego acharia muito estranho, justamente porque o mito ele era entendido como uma história sagrada, como algo muito importante para aquele povo. E era justamente por isso que eles não entendiam como uma ficção, algo que orientava a vida humana. Então, o mito, gente, ele dava explicações, ele dava sentido, ele dava significado para a vida humana naquele período, né? Para cada fenômeno da natureza, por exemplo, existia uma história mitológica, um contexto mitológico que esclarecia, que dava significado para a vida humana. Por exemplo, por que os seres humanos morrem, né? A explicação para isso na mitologia grega é a caixa de Pandora, né? Por exemplo, outra coisa, quando um maremoto entrava dentro de uma cidade grega e destruía uma cidade grega, os gregos acreditavam que Poseidon, o senhor do mar, estava irado, estava furioso com aquela cidade e estava castigando aquela cidade. Então, o mito ele dava um significado, ele dava um sentido, ele sempre explicava alguma coisa, né? Explicava por que o ser humano morre, por que o ser humano adoece, por que ocorrem certos fenômenos naturais. Até a paixão e os sentimentos humanos, eles tinham um significado, gente, a partir do mito, né? Por exemplo, dentro da cultura grega, dentro da mitologia grega, eles entendiam que quando uma pessoa se perdia de paixão por outra pessoa, é porque o deus Eros, o deus do amor, lançava algum feitiço sobre essa pessoa, né? A Guerra de Troia, por exemplo, pouca gente sabe dessa parte da história, mas foi causada por uma briga, uma discussão entre as deusas, né? Que foi a deusa Hera, deusa da família, a deusa Atena, da sabedoria, e Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Elas estavam discutindo entre elas para ver quem era a mais bela entre as deusas. E aí, elas decidiram, gente, pedir o mortal Paris que fizesse o julgamento e dissesse qual delas era a deusa mais bonita. E aí, desde sempre, né? Desde aquela época, inclusive, já existiu o suborno. E aí cada deusa deu um suborno diferente para o Paris, para que o Paris dissesse que ela era a deusa mais bonita. Era a deusa da família, a senhora do Olimpo, a mulher de Zeus, chegou para Paris e falou: se você disser que eu sou a deusa mais bonita, eu faço de você o homem mais poderoso do mundo. E depois veio Atena e falou: se você disser que eu sou a deusa mais bonita, eu faço de você o homem mais sábio, mais inteligente do mundo. Em seguida, veio Afrodite e disse para ele: se você disser que eu sou a deusa mais bonita, eu dou a você a mulher mais bonita do mundo. E está na cara, né, que o nosso amigo Paris preferiu a mulher mais bela do mundo. Foi aí que, segundo a mitologia grega, quando o príncipe Paris de Troia entrou na corte de Esparta, Afrodite ordenou que o seu filho Eros, o deus do amor, lançasse uma flecha sobre Helena, que era a mulher de Menelau, rainha de Esparta, e era a mulher mais bonita do mundo na época. E quando Eros lançou a flecha sobre Helena, Helena se perdeu de paixão louca por Paris e assim aceitou fugir com Paris para a cidade de Troia.
Foi aí, então, que começa a Guerra de Troia, porque Menelau vai lá resgatar sua mulher e se vingar do príncipe Paris. Então, cada evento, gente, na vida humana e na natureza, tem uma explicação a partir do mito. Claude Lévi-Strauss, famoso antropólogo francês, ele dizia que o mito, gente, é a primeira forma de conhecimento humano. E é aquela forma de conhecimento humano não científica, é verdade, não racional, é verdade, mas que já busca algum significado, que já busca algum sentido na vida humana, que é portadora de imaginação humana para dar sentido para os fenômenos tanto da vida humana como para os fenômenos da natureza. Beleza, gente? Então, o mito ele não vê, por exemplo, distinção entre natural e sobrenatural, não há essa distinção. Nas histórias mitológicas, nós vamos ver que a todos os momentos os deuses, eles compartilham o espaço natural com os mortais. Os deuses, eles fazem parte do mundo mortal, embora eles sejam imortais, e eles constantemente estão atuando na vida e no cotidiano dos homens. Então a gente vê que não tem essa distinção entre o espaço natural e o espaço sobrenatural dentro do mito, dentro da mitologia, tá bom? Outra coisa importante, gente, que é bom para vocês lembrarem aí, é que o mito, ele não busca, ele não se atrela aos fundamentos da razão. Ele não busca base racional, tá? É outra característica muito importante do mito isso aí. O fato de não buscar fundamento racional. No mito, tudo é porque é daquele jeito, né? Para esclarecer para vocês, lembrando, o mito, eu posso ilustrar a ideia de que o mito não tem fundamento racional, pegando, por exemplo, gente, uma cena daquele filme, O Alto da Compadecida, que eu tenho certeza que alguns aqui de vocês, se não todos, já viram, que tinha o Chicó e o João Grilo, né? E o João Grilo é a representação perfeita do pensamento mitológico enquanto um pensamento que não busca uma fundamentação racional. Eu me lembro, por exemplo, gente, que o Chicó, o João Grilo, não, o Chicó, desculpa. O Chicó estava conversando com o João Grilo e aí o Chicó contou de um caso onde ele estava pescando e aí um pirarucu puxou ele para dentro do rio. Quando esse pirarucu puxou ele para dentro do rio, ele se enroscou no arpão, no anzol, e o pirarucu saiu puxando ele rio acima, 3 dias e 3 noites. O pirarucu puxou ele rio acima, todo enroscado no anzol. Aí quando chegou na parte superior lá do rio, ele acenou com a mão e as pessoas vieram soltar ele. Aí o João Grilo questionou, né? Virou, mas peraí, como é que você acenou com a mão para as pessoas te soltar se você estava totalmente amarrado? Aí o Chicó falou para o João Grilo, não sei, só sei que foi assim. Quer dizer, essa ausência da racionalidade, essa contradição, é um elemento muito comum dentro do mito e da mitologia. O mito não tem essa preocupação com fundamentos racionais, com lógica, com coerência. As coisas acontecem porque acontecem assim. Por exemplo, segundo a mitologia grega, existem duas narrativas para o nascimento da deusa Afrodite. Uma narrativa diz que a deusa Afrodite nasceu de Zeus, o senhor do Olimpo. Outra narrativa diz que quando Cronos e o seu filho, não, o titã Cronos e o seu pai Urano estavam brigando, o titã Cronos usou uma foice e cortou, né, o escroto, a bolsa escrotal de Urano. Essa bolsa escrotal de Urano caiu em ponto que é o mar, e quando o mar banhou a bolsa escrotal de Urano, saiu uma espuma, e dessa espuma nasceu Afrodite. Então a gente tem versões diferentes para o nascimento de um mesmo Deus, que é uma coisa, do ponto de vista racional, totalmente descabida, totalmente incoerente, mas que tem espaço dentro da mitologia. Beleza, gente? Moçada, alguma dúvida sobre mito? Tá tranquilo isso aí? Eu dei essa relembrada, essa repassada para vocês. Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Se não tiver, eu vou dar uma relembrada nos outros pontos que vão cair hoje na prova. Tá? Tranquilo, gente? Então tá. Vamos lá então. Avante. Beleza, Gabriel. Avante. Camille, sim, tranquilo. Vamos lá então. Ó,
que acontece, gente? O contexto de surgimento da filosofia. Como é que isso foi possível? Quer dizer, a filosofia nasceu na Grécia porque o povo grego era um povo especial, porque era um povo super inteligente, porque era um povo diferente? Não, não. Acreditou-se nessa teoria de que a filosofia nasceu na Grécia porque o povo grego é diferente e é especial até o século XIX. Ô, gente, vocês estão me vendo bem? A imagem tá boa? O som tá bom? Alguém responde aí. Ótimo, beleza, galera. Ó, qualquer coisa vocês me falem aqui, tá bom? Pra gente manter contato aqui, qualquer coisa. Então vamos lá. Voltando ao que eu estava dizendo para vocês. Essa teoria de que a filosofia nasceu na Grécia porque o povo grego é um povo especial, gente, é uma teoria que se chama mito do milagre grego. Né? Mito não, milagre grego, que é a crença de que o povo grego era especial, era diferente dos outros povos, e por isso que a filosofia nasceu na Grécia. Isso é uma tese que não é aceita hoje em dia, aliás, desde o início do século XX ela não é aceita, e quem desconstruiu isso foi um famoso estudioso do povo grego e da cultura grega, chamado Jean-Pierre Vernant. O que o Vernant fala, gente? O Vernant fala o seguinte, que não tem nada de especial no povo e na cultura grega em relação aos outros povos. Não teve nada disso. O povo grego não é um povo superior, não é um povo melhor que os outros povos da antiguidade. O detalhe é que a Grécia ela viveu um contexto social que tornou possível, tá, a condição para o nascimento da filosofia. Primeira coisa, gente, a Grécia tinha uma coisa que nenhum povo tinha naquela época, que era o ambiente de liberdade de pensamento intelectual. O fato da democracia ter nascido na Grécia e o fato da democracia ser uma característica da cidade de Atenas, na Grécia, uma característica que depois se espalhou para outras cidades, como a cidade de Mileto, né? Porque a filosofia vai nascer na cidade de Mileto, que era uma cidade muito próxima de Atenas e que recebia muita influência de Atenas. E justamente o fato de Atenas ser uma democracia e Mileto receber muita influência de Atenas e da democracia ateniense, a Grécia ela tinha um ambiente de liberdade muito grande, ela tinha um ambiente de liberdade muito bom, muito próspero. Né? Diferentemente de outros locais do mundo, lá na Grécia, os pensadores, os filósofos, eles tinham liberdade para pensar. Né? Existia a possibilidade de pensamento, não havia uma perseguição ao pensamento filosófico. E isso foi uma das primeiras e principais características, gente, no qual fez com que a Grécia fosse o ambiente perfeito, o ambiente propício para nascer a filosofia. Esse ambiente de liberdade grega, né? Esse espaço que dava possibilidade de pensamento livre, que não existia em nenhum outro lugar. Só para vocês terem ideia, na Pérsia, gente, nessa mesma época, todo mundo era obrigado a adotar a religião do imperador e adorar o Deus do imperador. Quem adotasse outra religião ou outro Deus que não do imperador, corria o risco de ser preso e, dependendo da situação, até morto. Já na Grécia, por exemplo, havia essa liberdade religiosa. As pessoas tinham condições de adorar ou de professar diferentes formas de religião. Né? Então, esse foi uma das primeiras características. Outra característica muito importante, gente, que vai fazer com que a filosofia venha a nascer na Grécia, é o fato de que os gregos foram grandes marinheiros e eles exploraram diferentes localidades daquela época. Né? Eles andaram muito no mar Egeu, no mar Mediterrâneo, conheceram as terras mais distantes daquela época, eles tiveram contato com os egípcios, tiveram contato com os persas e com outros povos. E à medida que eles exploravam mares diferentes, ambientes, localidades diferentes, o povo grego começou a perceber que aquelas figuras, aqueles monstros mitológicos, nunca apareciam. Que as sereias, que o Leviatã, que as ninfas, que eram figuras e criaturas mitológicas que as histórias tanto diziam, elas nunca, ou eles nunca apareciam nos mares.
Então, à medida que o povo grego cada vez mais navegava, explorava terras diferentes, lugares diferentes, não encontrava monstro nenhum, não encontrava nenhuma criatura monstruosa e mitológica, pelo contrário, simplesmente encontrava outros seres humanos, o povo grego começou a questionar se as histórias eram realmente verdadeiras, né? Porque as histórias mitológicas diziam que os mares eram cheios de sereias, tinha o Leviatã, tinham as ninfas, só que ninguém nunca via esses seres, né? Um ou outro talvez afirmava alguma coisa, mas ninguém nunca via. É aí então que começa o questionamento desse contexto, né? Começa tudo isso. E à medida então que essas viagens marítimas se expandiam, minguava e diminuía cada vez mais a crença nas histórias mitológicas, né? As histórias mitológicas perdiam cada vez mais a crença. Quem criava as histórias? O Gabriel está perguntando aqui. Essas histórias, Gabriel, elas eram contadas e transmitidas por um poeta especial chamado Aedo. O Aedo, Gabriel, era um tipo de cantor e poeta lírico, né? Tem um grande estudioso inglês da cultura grega chamado Comfort, e o Comfort diz o seguinte, que o Aedo, ele tinha uma função tríplice. Ele era professor, ele era poeta e ele era profeta. Por quê? O Aedo, ele era aquele cara que viu o evento realizado pelos deuses ou pelos heróis, ou ouviu a história de alguém que viu. Então era considerado um cara, Gabriel, sagrado. É como hoje, por exemplo, lá nas histórias bíblicas, né? Você, Gabriel, você é religioso? Qual a sua religião, Gabriel? O Aedo, não era uma profissão, não. O Gabriel está perguntando se o Aedo era uma profissão. Não, o Aedo não era uma profissão, no sentido de ele vivia disso, ganhava dinheiro com isso. Não. O Aedo era um tipo de sacerdote. Por exemplo, você falou que você é católico, né? O Aedo, ele era um tipo de padre ou bispo ou papa. Tá entendendo? Ele era uma figura religiosa respeitada, era considerado um homem sagrado, um homem que tinha contato com o divino, que tinha contato com o sobrenatural, né? Por exemplo, lá nas histórias bíblicas, Gabriel e moçada, tem os profetas, tem os discípulos de Jesus, não é verdade? Os discípulos de Jesus no Novo Testamento e os profetas no Velho Testamento. Então, o Aedo, ele era um tipo de profeta do Velho Testamento ou um discípulo do Novo Testamento. Era um indivíduo sagrado, um indivíduo que tinha contato com os deuses, que tinha contato com o sobrenatural. Então, por ser considerado um indivíduo sagrado, que tinha contato com o sobrenatural, que tinha contato com os deuses, as histórias que ele contava eram reconhecidas como histórias dos deuses. E as pessoas acreditavam nele, né? Então ele tinha a função de profeta, ele era um homem santo, ele era um homem que tinha contato com os deuses. Só que além de ter contato com os deuses, quer dizer, de ser um profeta, um homem dos deuses, um homem sagrado, ele também tinha a função de ser um educador. Ele era um tipo de professor. Por quê? À medida que ele contava as histórias dos mitos, ele estava passando para o povo grego o exemplo que o povo grego devia seguir, né? Vou dar um exemplo próximo a vocês. Os evangelhos, né? O Gabriel aí que é católico, você já fez primeira comunhão, Gabriel? Quem é católico talvez já deve ter passado pela experiência de fazer a primeira comunhão, né? Aí o Gabriel respondeu que sim, que já fez a primeira comunhão. Outros aí já devem ter feito também a primeira comunhão. Quem é protestante já participou da chamada escolinha dominical, que é muito comum na religião protestante. Na escolinha dominical e no catecismo, vocês aprendem que o grande exemplo do cristão é Jesus. Vocês ouvem as histórias da vida de Jesus, as coisas que Jesus fazia, os milagres que ele realizava, né? Então, à medida que vocês ouvem as histórias da vida de Jesus, vocês estão recebendo educação cristã. Na Grécia era a mesma coisa. Quando Aedo narrava as histórias sobre os deuses e sobre os heróis, o Aedo estava passando para o povo grego, para as crianças e para os adolescentes gregos, o exemplo que eles deveriam seguir, né? Então eu tinha essa função também de educador e de poeta. Poeta por quê? Porque eu cantava as histórias. As histórias elas não eram em prosa, né? Elas eram cantadas em forma de poesia. Respondeu a sua pergunta, Gabriel? Tranquilo? Então, gente, dando continuidade a isso aí, tá? Para a gente fechar isso aí, o que acontecia? Ok, beleza, Gabriel.
o que acontecia, gente? Dentro desse contexto de transformações, que a filosofia nasce na Grécia, né? A Grécia tem um ambiente de liberdade que outros lugares não tinham. O povo grego, por conta dessas viagens marítimas, começa a questionar os mitos. Lá na Lídia, na Grécia, eles inventam a moeda que facilita ainda mais as viagens marítimas, né? A moeda deu uma contribuição fantástica para isso, porque foi graças à criação da moeda que o povo grego pôde viajar e explorar lugares cada vez mais distantes, né? Lugares cada vez mais longe, que justamente dava ao povo grego uma condição de crítica, né, de questionamento daquelas histórias mitológicas. Tá bom, gente? Então, vamos lá, gente. Para finalizar aí essa parte dessa revisão sobre mito e mitologia grega aí, vamos falar, e filosofia, nascimento da filosofia, vamos relembrar um pouco, gente, sobre a chamada filosofia cosmológica, tá? A filosofia cosmológica, gente, foi o primeiro período da mitologia grega, tá? O primeiro momento da mitologia grega. O primeiro filósofo, para lembrar aí para vocês, foi Tales de Mileto, né? E o que esses filósofos aí desse primeiro período, chamado cosmológico, por que ele chamava cosmológico, gente? Cosmo vem do grego, que significa universo, tá? Lógico vem de logos, do grego, que significa estudo. Então, o período cosmológico, gente, era o chamado período de estudo sobre o universo. Então, os primeiros filósofos chamados de cosmológicos, eles estavam preocupados em entender a origem do universo. Eles também eram chamados de pré-socráticos. Eu, particularmente, não gosto de usar muito esse nome, gente, porque eu acho ele um pouco depreciativo. Em que sentido? Quando você fala de filósofos pré-socráticos, você coloca o Sócrates como uma espécie de Jesus da filosofia. De maneira que esses pensadores eles são muito mais identificados por terem existido antes de Sócrates do que pelo que eles estudavam, pelo que eles compreendiam, pelo trabalho e a obra deles. E acho isso completamente injusto, né? Você identificar um pensador em um período a partir de outro período, né? Você identificar um pensador a partir do Sócrates e não a partir do que ele fez. Então, eu não curto muito esse nome. Mas pré-socrático é um termo que também é muito usado, tá ok, gente? E cosmológico. Então, esse período cosmológico ou pré-socrático foi o momento onde os filósofos eles queriam entender a natureza. Eles queriam entender como surgiu a vida na natureza, né? Agora de manhã aqui na minha janela aqui, gente, tem uns passarinhos cantando aqui, que é muito silencioso, né? Muito calmo, muito tranquilo. E eles queriam compreender como é que surgiu a vida no nosso planeta. Era a compreensão da physis, de onde e como surgiu a physis. Essa era a grande preocupação dos filósofos cosmológicos. De onde surgiu a vida no nosso planeta? De onde veio os animais? De onde veio a vida vegetal? De onde surgiu a vida humana? Essa era a preocupação deles. Eles queriam descobrir o chamado arqué. O que é o arqué, gente? Arqué é uma palavra grega que significa a origem, né? Arqué é uma palavra grega que significa o gerador de tudo. Então, o grande objetivo dos chamados filósofos cosmológicos era descobrir a arqué. Era saber de onde surgiu a arqué, de onde veio a arqué, ou o arqué. Bom, gente, e aí tem diferentes teorias, né? O Tales de Mileto, por exemplo, vai dizer que o arqué, que é o elemento gerador de toda a vida, é a água. O Anaxímenes vai dizer que o arqué é o ar. E o Anaximandro vai dizer que o arqué é o apeiron. Tá bom? Moçada, deixa eu falar para vocês. Eu queria dar só uma panorâmica para vocês. E basicamente eu já dei essa panorâmica. E aí eu vou fazer o seguinte: se tiver ainda alguém com alguma dúvida em relação a esse assunto, que vai ser da prova, mito, a diferença entre mito e filosofia cosmológica, bem como os filósofos cosmológicos. Aí, Mariana está perguntando aqui: vai cair Parmênides e Heráclito
Pode ser, Mariana, pode ser, mas se cair vai ser pouca coisa, muito pouca coisa. Vai ser prioritariamente, eu vou te dizer aqui, Mariana, eu imagino, né, que em torno de 80% da prova vai ser mito, a diferença entre mito e filosofia, tá? O contexto de nascimento da filosofia e os filósofos cosmológicos, o Tales, o Anaxímenes e o Anaximandro. Se cair alguma coisa de Parmênides e Heráclito, vai ser no máximo 20%. Pouquíssima coisa, viu, Mariana? Vai ser muito não, tá bom? Beleza, então. Ô, gente, mais alguma dúvida sobre isso aí? Tem alguém aí que tem mais alguma coisa que gostaria de perguntar, que não ficou muito entendido? Né? Porque eu vim para dar uma panorâmica. Inclusive, eu preparei outra aula para vocês hoje, que era sobre o Sócrates. Né? E eu perguntei se vocês queriam a revisão, alguns responderam que sim, então eu imaginei que seria de comum acordo. Mas, se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu vou dar uma introdução aqui sobre o pensamento do Sócrates para a gente continuar na próxima aula, tá bom? Então, posso começar a falar do Sócrates? Tá todo mundo de boa? Sobre a filosofia? Ah, tá. Tô meio confuso ainda. Qual a confusão, Ana Cecília, que você está fazendo, meu amor? Em relação ao mito? Você quer saber, Ana Cecília? Você quer saber o quê? A diferença entre mito e filosofia? É isso? Ah, tá. Vamos lá então. Olha só, Ana. É o seguinte: o mito é uma forma de conhecimento, certo? Por que, que o mito é uma forma de conhecimento, Ana? O mito é uma maneira no qual o ser humano usa para entender a vida e para entender o mundo, né? Gente, o Matheus tá pedindo aqui para entrar. Eu não posso deixar entrar essa hora. Já está no final da aula, sem chance, tá? Não dá. Na outra aula, o Matheus participa, ok? Na próxima aula, ele pode chamar aqui que eu deixo ele participar, tá? Vamos lá. Eu vou deixar o WhatsApp aberto aqui também, gente. Qualquer coisa, tá? Vocês mandam aqui a mensagem. Eu mudei aqui rapidinho no Zap aqui para ver se tem alguma mensagem aqui de vocês aqui. Tá? Aí qualquer coisa vocês me mandam aqui mensagem também pelo Zap. Beleza, voltei. Então, Ana, voltando ao que eu estava dizendo para vocês. O mito é uma forma de pensamento, uma forma de conhecimento humano. Por que a gente diz que o mito é uma forma de conhecimento humano? Porque o mito é uma maneira do homem dar explicação para o mundo, do homem entender o mundo, né? Por exemplo, lá na Grécia Antiga, quando o mar ficava violento e destruía uma cidade, eles diziam que era Poseidon, que estava nervoso destruindo a cidade. Quando vinha a chuva numa determinada época do ano, né? A Brenda aí, Brenda caiu. Eu não sei se o Matheus também pediu. A Brenda, eu lembro que eu permiti ela já estava, deve ter caído, né? O dela aí. Voltando ao que eu estava dizendo para você, Ana Cecília. Então, o que acontecia? O mito era essa primeira forma de conhecimento do homem sobre a natureza. Só que era uma forma de conhecimento que não era racional, que não era científica, que era baseado na crença do sagrado, né? Por exemplo, quando vinha a chuva em determinada época do ano e molhava a terra, e regava a terra e fazia ou tornava possível que a plantação cresça e se frutifique, é porque eles acreditavam que Zeus, o senhor do Olimpo, mandava a chuva. Ou então, quando um mortal se apaixonava por outra pessoa de forma alucinada, eles acreditavam que o deus Eros lançou aquele feitiço sobre aquela pessoa. Então, para cada evento da vida humana e para cada fenômeno da natureza, tinha uma história mitológica, Ana. Uma história que explicava, que dava sentido àquilo. Por exemplo, por que os seres humanos adoecem e morrem? Segundo a mitologia grega, foi porque Pandora abriu a caixa que Zeus deu aos seres humanos. Quando Pandora abriu essa caixa, saiu de dentro da caixa a dor, a doença, o sofrimento e a morte.
Então, segundo a mitologia grega, os seres humanos eles não morriam antes. Eles passaram a morrer quando Pandora abriu a caixa que Zeus deu a ela, e lá de dentro saiu a morte, a dor e o sofrimento. Então aí nessa história a gente tem explicação por que, que as pessoas adoecem, sofrem e morrem, né? Então o mito era uma forma sagrada e religiosa de dar sentido e significado à vida humana. A filosofia é diferente. A filosofia é uma tentativa de fazer o mesmo trabalho, dar um sentido, um significado à vida humana, explicar os fenômenos da natureza, explicar a vida humana, mas de uma forma não religiosa, de uma forma racional, né? Por exemplo, o mito, ele não diferencia o natural do sobrenatural. A filosofia diferencia. O campo do natural é um, o campo do sobrenatural é outro. O mito, ele não tem preocupação com coerência racional. Como eu disse para vocês, dentro da mitologia, por exemplo, Afrodite nasceu 2 vezes de forma diferente. Isso é impossível. Do ponto de vista racional, não tem como um mesmo ser nascer 2 vezes e de 2 formas totalmente diferentes. Isso não tem como. Do ponto de vista racional, isso é inaceitável. Então, o mito ele não tem essa preocupação com o fundamento racional. A filosofia tem. Tá entendendo, Ana? Então, as diferenças entre filosofia e mito basicamente são essas, né? Enquanto o mito não vê essa diferença entre natural e sobrenatural, a filosofia faz essa distinção. A filosofia se preocupa com o nosso mundo natural. Ela não se interessa pelo sobrenatural. E ela quer uma explicação sobre as origens, a origem da vida, né? A origem do ser humano, mas ela quer uma explicação racional. Ela não aceita mais as explicações sagradas, as explicações religiosas, as explicações mitológicas. E a explicação mitológica, ela não busca um fundamento racional, enquanto a explicação filosófica, ela sim busca uma fundamentação racional, né? Se você tem um evento muito interessante que está descrito na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, que foi o seguinte: quando o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, gente, foi pregar o cristianismo na cidade grega de Corinto, os gregos, gente, convidaram ele. O Bernardo também está chegando agora. O Bernardo, não permito entrada agora, viu, Bernardo? Só a partir do próximo horário. O próximo horário ele entra. Dá um toque nele aí, viu, gente? Dá um toque no Bernardo aí, que o próximo horário ele entra. Vamos lá. Voltando aqui ao que eu estava falando para você, Cecília. Então, voltando ao que eu estava dizendo. Quando eles convidaram o Paulo, o apóstolo Paulo, para pregar lá em Corinto, na cidade grega de Corinto, no Partenon, Paulo começou a falar de Jesus, falar dessa nova religião chamada cristianismo. E os gregos, no início, estavam até interessados, eles queriam ouvir. Só que teve um momento, isso está na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Só que quando Paulo começou a falar que Jesus morreu, ressuscitou em carne e osso e subiu ao céu, os gregos perderam completamente o interesse pela religião cristã. E eles chegaram para Paulo e falaram: oh, depois você volta aqui e fala um pouco mais dessa religião para a gente, porque agora a gente não tem tempo. Por que os gregos perderam interesse pela pregação de Paulo? Porque para o grego era inconcebível a ideia de um mortal falecer, ressuscitar em carne e osso e subir aos céus. É uma coisa inaceitável. Essa narrativa bíblica do Novo Testamento mostra para a gente o poder que tinha o raciocínio ou a forma de pensamento racional do povo grego, né? Então a filosofia, ela tem como principal característica isso, Ana Cecília, esse pensamento racional, essa exigência de uma coerência racional, algo que o mito não exigia, essa coerência racional, beleza? Compreendido, Ana? Tem alguma dúvida ainda, Ana Cecília? Tá de boa? Responde pra gente aí no chat ou no microfone, se você tiver microfone. Pode ficar à vontade, viu, gente? Quem quiser falar no microfone, fica à vontade, tá? Ela não respondeu, né? Deve ter entendido. Voltando então, gente, o seguinte. Olha, nós já são 7h57. Eu ia fazer uma introdução sobre o Sócrates para vocês, mas o que eu vou fazer, gente? Vamos deixar o Sócrates para a próxima aula. Eu preparei alguns slides de PowerPoint para vocês
E aí, o que, que eu vou fazer? Esses slides eu vou apresentar na próxima aula e vou disponibilizar eles para vocês também lá no Classroom para vocês, tá bom? Agora eu vou fazer a chamada, viu, gente? Ô, Jean, Só o microfone. Ou abre o microfone para mim, ou diz um oi, um presente aqui no Meet para eu saber. ô, Jean, Se eu falar o nome da pessoa, ela não responder nem pelo microfone, nem pelo Meet, pelo chat, tá? Eu vou colocar ausência. Beleza, gente? Tá? Vamos começar. Vou começar aqui. Ah, Jean, tem uma pergunta aqui, gente, só um instantinho. ah, Melissa. John, a mitologia é antropocêntrica ou teocêntrica? Porque o mito explica o ser humano e o universo, mas por base dos deuses. Estou na dúvida. Ela tem os dois elementos, tá, Melissa? Nós podemos dizer que ela é teocêntrica porque ela é fundamentada no poder e na força dos deuses, mas ao mesmo tempo, o chat, olha o chat, olhei o chat aqui agora, tá? Só um instantinho, viu? Desculpa aí, Melissa, é porque eu não atualizei o chat aqui, mas vou te responder. Então, nós podemos dizer que a mitologia, ela tem características teocêntricas, principalmente teocêntricas, porque são histórias sobre os deuses, tá? São histórias sobre os heróis, mas ela também tem um valor antropocêntrico. Por quê? Os deuses e os homens, eles dividem o mesmo espaço, tá? Eles pertencem ao mesmo espaço. Estão compreendendo? Então, Melissa, as histórias mitológicas, elas podem ser entendidas como histórias de caráter teocêntrico, tá ok? Porque valorizam os feitos, as narrativas das histórias dos deuses, mas também que são antropocêntricas. Por quê? Porque tem as narrativas sobre os grandes feitos dos heróis. Então, esse palco de grandeza, de histórias, de epopeias e grandes narrativas é tanto dos deuses como dos homens, tá ok? Pertence tanto a um espaço divino como humano. Isso, inclusive, é uma característica da mitologia grega. Essa ideia de que existe uma união, né? Um mesmo espaço entre gregos, homens, seres humanos e deuses. Beleza, Melissa? Respondeu sua pergunta? Ok. Não, agora eu estou vendo vocês. Desculpa, gente. Aquela hora eu não ouvi a resposta de vocês, nem a pergunta da Melissa, porque eu não atualizei aqui o chat, mas agora eu atualizei, tá? Desculpa aí, beleza, gente? Agora eu estou vendo vocês aqui. Eu tive que atualizar o chat. Agora eu atualizei, vi a pergunta da Melissa e tudo que vocês falaram, tá? Ó, pessoal, então, como eu disse para vocês, eu vou fazer a chamada aqui agora. Quem tiver presente pode responder ou pelo microfone ou pelo chat, tá bom? Camille perguntou alguma coisa aí? Tem alguém falando aqui? Camille perguntou alguma coisa, Camille? Tem alguma dúvida? Quem é que tem alguma dúvida ainda? Pode perguntar. John, está escutando a gente? Tô ouvindo. É porque a Gleice não estava falando no microfone, você estava escutando, aí ela falou que você não escutou. Gleidson falou o quê? O Gabriel falou o quê? Ele estava te chamando no microfone, acho que era para falar para você olhar o chat, só que você não estava escutando. Ah, tá. Beleza, então. Obrigado, viu? Nada. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui agora a chamada para vocês, tá bom? Repito, quando eu falar o nome, a pessoa responde no microfone ou pelo chat. Tá ok, gente? Vamos lá, então. Vou começar aqui agora. Vamos lá. Alana. Presente. Beleza. Ana Cecília. Presente. Ana Flávia. Presente. Ana Gabriela. Beleza. Ana Júlia. Tá aí não? Falta aí, Ana Júlia. André. Também não tá não. Arthur. Arthur. Beleza. Presente, Arthur. Bernardo. Não, Bernardo chegou agora, sem chance. Brenda.
Presente. Bruna. Beleza. Camille. Presente. Elisa. Presente. Elisa. Presente. Presente. Gabriel. Ô, John, eu falei presente. Você falou presente, Elisa? Falei. Desculpa, meu amor, não escutei, tá bom? Vou colocar aqui, vou mudar, viu? Gabriel. Presente. Beleza. Gabriela. Beleza. Giovana Coimbra. Ok. Emily. Emily está ausente. John, você me pulou. Giovana Silva Lucena. Vamos lá. Isabela Catarucci. Ausente. Presente. Ah, presente. Beleza. Ívia. Presente. João Pedro. Ausente? Ok. Júlia Correia. Presente, ele falou lá no chat, presente. Oi? João Pedro falou lá no chat, presente. Pois então tá tendo um problema aqui, porque não apareceu não. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu atualizar. Ah, tá. É porque não tinha... Giovana, você pulou ela aí, tem duas Giovana. Tá. É porque o chat não atualizou. Quando ele falou aí, não atualizou, eu não vi aqui. Tem duas Giovana lá, John. Vamos lá. Júlia Correia. Ô, John, Oi. tem duas Giovanas, você pulou uma. Ah, é Giovana Lucena. Isso. Giovana tá aí, Lucena? Beleza, Giovana. Ok. Dei presença aqui para você, viu, Giovana? Júlia Correia. Júlia Gomes. Presente. Ok. Júlia Gontijo. Presente. Ok. Juliana Carneiro. Presente. Lincoln. Presente. Lívia. Beleza. Luísa. Presente. Maria Vitória. Beleza. Mariana Pontes. Beleza. Matheus Rodrigues. Matheus chegou depois, eu lembrei. Queria entrar depois, não tem jeito não. Mel. Presente. Mel Dias. Melissa. Presente. Mel Souza. Beleza. Tiago. Presente. Vinícius. Presente. Ok. Beleza, então, pessoal. Ó, nós agora, então, vamos passar para a sociologia, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para vocês aí uns 5 minutinhos, pra vocês tomarem uma água, tá? Dar uma esticadinha no corpo, e aí às 8h10 eu volto para a gente entrar na aula de sociologia. Tranquilo? Então, vou dar aí para vocês 5 minutinhos, 8h10, eu já volto. Só para vocês darem uma esticadinha no corpo, tá? John? Vai lá. John? Sim, oi. Júlia Correia falou presente. A gente tá na dúvida se você viu, porque você perguntou várias vezes. Não, eu coloquei a presença da Júlia Correia aqui. Ah, tá. Tá Obrigada. bom? Sim, Gabriel. O que é o kkkk? O seu João Pedro estão rindo do quê, gente? Diga aí. Tá bom, beleza. Ó, estão rindo de você, Melissa, oh, meu Deus. Ô, gente, ó, então vai lá, viu? Dá uma puxadinha rapidinho, 8h10, 8h11 eu tô chegando aqui, tá? Ah, outra coisa, gente. Quando eu entrar, fala aí pro Bernardo e pro Matheus que eles podem pedir a permissão aqui que eu vou abrir para eles. Eu não abri porque eles chegaram no final da aula. Pode falar com eles que nessa próxima aula eles podem pedir que eu permito eles entrar aqui, tá?
Beleza. Então vamos lá, moçada. Retornando aí, as pessoas que ainda não estão dentro da sala, por favor, pode pedir aqui para participar. Naquela hora o Bernardo pediu. Se ele não estiver aí na sala, gente, dá um toque nele aqui, ou pede ele para me dar um toque aqui no WhatsApp, caso seja a situação. Estou olhando aqui no WhatsApp, não tem mensagem de ninguém, tá bom? Aí, se ele precisar, ou qualquer outra pessoa precisar, pede aí que eu permito que entre, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora, sociologia, ok? E vamos seguir mais ou menos o mesmo esquema em filosofia, tá? A matéria que vai cair hoje na prova de vocês vai ser basicamente tudo que eu falei sobre sociologia do Brasil. Então, vai cair lá o sujeito cordial brasileiro. Tá todo mundo me ouvindo bem? Deixa eu perguntar aqui primeiro. Todo mundo tá ouvindo? Dá um feedback aí, por favor, gente. Ok, beleza, então. Então, o conteúdo, gente, que vai cair hoje em sociologia vai ser o sujeito cordial do Sérgio Buarque de Holanda, que eu expliquei para vocês, que é uma herança portuguesa aqui no Brasil, essa coisa de driblar regra e dar o jeitinho e ajudar os amigos, né? Que a vida pública ela está muito mais voltada para os interesses privados de alguns do que o interesse público. Então vai cair aí essa teoria do sujeito cordial do Sérgio Buarque. Vai cair também, gente, a formação do povo brasileiro na perspectiva do Gilberto Freire, né? Não sei se você se lembra que eu expliquei para vocês que ele fala que o povo brasileiro ele é fruto de uma miscigenação, de um processo de hibridismo cultural e étnico entre portugueses, africanos e indígenas. Portugueses que chegaram nessa terra de forma voluntária, africanos que chegaram para cá de forma compulsiva, né, como escravos, povos muito diferentes, e os índios que já viviam aqui, mas que fundiram-se aqui e criaram o que o próprio Gilberto Freire chama de uma sociedade histórica artificial. O que é uma sociedade histórica artificial, gente? É uma sociedade constituída a partir de povos que tinham muitas diferenças, ou que são absolutamente diferentes, mas que por algum motivo, de maneira compulsória ou voluntária, se fundem e criam uma nova sociedade. É o caso do Brasil. Então vai cair isso aí, a formação do povo brasileiro, da cultura brasileira a partir do Gilberto Freire. Também, gente, a teoria do Robert Schwartz, tá? Sobre as ideias fora do lugar, certamente também vai cair alguma coisa com esse respeito. E deve cair ali uns 20%, 10%, 15% da prova, vai cair sociedade de massas e indústria cultural, que é o tema que a gente está falando, né? Na última aula a gente falou sobre indústria cultural e sociedade de massas no Brasil. Então, gente, 90%, 80% da prova é Gilberto Freire, a formação do povo brasileiro, o sujeito cordial brasileiro, a teoria do Robert Schwartz sobre as ideias fora do lugar e também a crítica do Gilberto Freire sobre as teorias racistas acerca do povo brasileiro. Então, isso aí é 90% da prova, tá bom, gente? E os 10% ali vai falar sobre sociedade e cultura de massa. Então, das 8 questões, talvez uma ou no máximo 2 fale de sociedade de massa e o restante é sobre a teoria do Gilberto Freire sobre a formação do povo brasileiro, o sujeito cordial brasileiro do Sérgio Buarque de Holanda, tá? E a crítica às teorias racistas e as ideias fora do lugar do Robert Schwartz, tá bom? Veja bem, gente, quando eu dei aula de filosofia, eu percebi que, salvo ali o caso de Melissa ou do Gabriel, que fizeram uma ou outra pergunta, me parecia que está muito claro para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou voltar explicando tudo igual eu fiz, não. No máximo, eu vou dar uma panorâmica. E aí eu vou me guiar por vocês, tá? O que é me guiar por vocês? Eu vou responder qualquer esclarecimento que vocês precisem ou necessitem do assunto, qualquer dúvida que vocês ainda possam ter sobre o assunto, que não ficou muito bem compreendido, né? Uma coisa aí que não está muito clara para vocês. E caso não exista nenhuma dúvida, caso não exista nenhuma dificuldade, eu vou começar a entrar no novo assunto, hoje mesmo com vocês, que é a violência e a criminalidade no Brasil. Tá bom, gente? Agora,
diferentemente do que aconteceu na outra aula, eu vou fazer logo a chamada para vocês, tá bom? Vamos começar fazendo a chamada, que eu deixei a chamada de filosofia no final, né? Aqui eu vou fazer logo no início, beleza, moçada? Então, eu vou começar fazendo a chamada aí. Quando eu falar o nome, como eu fiz em filosofia, a pessoa me responde pelo áudio ou pelo chat aqui. Eu vou, inclusive, sair do chat, entrar de novo para dar uma atualizada. Vamos lá, então. Alana. Presente. Alana está presente, tá? Alana? Presente. É que Tá. Aqui eu não estava te ouvindo, Alana. Ok. Gente, o Matheus disse que o Meet dele tá ruim, que ele não consegue ligar. Ô Matheus, faz o seguinte, reinicia, porque eu não sei o que fazer aqui para você. Entra lá no Zap, reinicia de novo o computador ou alguma coisa, e aí você tenta de novo, tá? É o microfone. O Vinícius está falando que é o microfone, Matheus. Não é o Meet, é o microfone. Ah, o microfone tá ruim. Matheus não tá me entendendo? É o som, Matheus? Ou é ele que não tá conseguindo? Não, John. Não, John. Eu não tô... Pode explicar. John, é porque é que Matheus disse que o microfone dele tá ruim e ele não tá conseguindo falar. Ah, tá. Não, tá beleza. Tranquilo. Mas não, ó. Gente, quem não conseguir falar, é só você colocar aqui no chat. Eu tô vendo o chat aqui, o chat tá aberto, tá? Preocupa não, Matheus. Ó, quem não conseguir responder pelo microfone, gente, é só falar pelo chat. Viu? Eu vejo aqui. Aí eu tô atualizando. Vamos lá, então. Continuando. Alana, eu já coloquei presença. Ana Cecília. Beleza, olha. Ana Cecília falou pelo chat. Ana Flávia. Oi, Ana Flávia também pelo chat. Ana Gabriela. Ana Gabriela também pelo chat. Preocupa não, viu, Matheus? Ana Júlia. Beleza. André. André tá ausente. Arthur. Presente. Beleza, Arthur. Bernardo. Ei, Bernardo sumiu de novo. Brenda. Beleza, Brenda. Bruna. Beleza, Bruna. Camille. Presente. Elisa. Beleza, Elisa. Gabriel. Gleidson. Eu, presente. Isso. Gabriela. Beleza. Giovana Coimbra. Ok. Giovana Lucena. Beleza. Emily. Emily está ausente. Isabela Catarucci. Ok. Ívia. Ok. João Pedro. Ok. Júlia Correia. Tranquilo. Júlia Gomes. Presente. Ok. Júlia Gontijo. Presente. Juliana Carneiro. Presente. Lincoln. Presente. Lívia. Ok. Luísa. Presente. Ok. Maria Vitória. Beleza. Mariana. Mateus. Ok. Mel Gomes. Melissa. Presente. Mel Souza. Tiago. Presente. Vinícius. Ok. Então, meus amores, é o seguinte. Vocês têm alguma dúvida disso aí que eu falei para vocês vai cair na prova? Tem alguma dificuldade? Pode falar pelo microfone, pode mandar pelo chat, porque a gente está aqui para ajudar vocês aqui de forma aberta, tá bom?
Alguma questão? Alguma dificuldade? Ou sobre pelo Gilberto Freire, ou sujeito cordial do Sérgio Buarque? Tá de boa? Bem, se tá tudo tranquilo para vocês, tá, gente? Eu vou aqui. As meninas estão falando aqui para fazer do meu jeito, foi filosofia. Só que eu percebi que, não sei, os meninos, será que tá tendo alguma coisa? Tá, eu vou dar uma Ô, John, é porque a aqui. gente Vou não relembrar sabe então o os que a conceitos gente não principais. Vamos sabe lá, até você falar. Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, gente, é o seguinte. Primeira coisa. Gilberto Freire. Qual é a tese central do Gilberto Freire? O Gilberto Freire está preocupado, gente, em compreender a identidade nacional, a nacionalidade do brasileiro, que era uma coisa que até o início do século XX não era muito bem definida. Então, a grande preocupação do Gilberto Freire era apresentar uma nacionalidade ou uma cultura brasileira. A grande pergunta era, qual é a cultura do brasileiro? Qual é a nacionalidade do brasileiro? Então, ele estava preocupado com a ideia de identidade nacional do povo brasileiro. E foi aí que ele meteu a cara, tentando compreender a nossa história de formação, a história de formação étnica e cultural do povo brasileiro. A conclusão dele é o seguinte, o Brasil, ele não é uma Portugal fora da Europa e nem é uma África fora da África, como muita gente na época acreditava, tá? Segundo o Gilberto Freire, e o Darcy Ribeiro concorda com ele, gente, o Brasil não é só um país novo. O Brasil é um novo povo com um novo gênero étnico-cultural, tá? É como se, por exemplo, eu pegasse vermelho e amarelo, duas cores, e misturasse... Opa! Desculpa aí, gente. E misturasse as duas, o vermelho e o amarelo, e eu tivesse, a partir dessa mistura, uma nova cor, uma terceira nova cor, que é o laranja. Tá? Então, o Brasil é mais ou menos isso. O Brasil não é um país europeu, nem de uma cultura predominantemente europeia, e não é um país africano ou de cultura predominantemente africana. O Brasil é uma invenção, é um novo país com a nova cultura, uma cultura que não existia na Europa e que não existia na África, que se formou aqui, né? O Brasil seria essa cor laranja, que é uma terceira cor, resultado da fusão entre o vermelho e o amarelo. Porque o que o Freire e o Darcy Ribeiro vão defender? O Brasil, ele não é vermelho, português, né? Ele não é uma reprodução da cultura portuguesa, e ele não é amarelo, africano, a reprodução da cultura africana. É uma cultura nova que vai surgir aqui, né? Diferente da Europa, diferente da África. É o que o Gilberto Freire chama de sociedade histórica artificial. O Brasil é resultado de um processo híbrido entre povos totalmente diferentes, mas que se fundiram aqui no Brasil, ou por vontade própria, que foi o caso dos portugueses, ou contra sua vontade, que foi o caso dos africanos. Então, a gente fala do Brasil, Gilberto Freire fala do Brasil, gente, como uma nova experiência étnica-cultural. Né? Se a gente pega, por exemplo, as festas brasileiras, como a festa do Catopês aqui em Montes Claros, e compara, por exemplo, com a festa dos Santos de Portugal, a gente vai ver que as nossas festas dos Santos, porque a festa do Catopês, do folclore daqui de Montes Claros do Catopês, é uma festa de santo, né? Ela é completamente diferente das festas dos santos que existem em Portugal. Aqui, nas festas dos santos no Brasil, especialmente o Catopês em Montes Claros, tem uma série de elementos que não existem em Portugal. Por quê? Porque justamente é resultado de uma fusão, né? De uma mistura. Dentro da festa do Catopês, você vai ter heranças africanas, você vai ter heranças indígenas, você vai ter heranças portuguesas. Então é algo muito novo. A cultura brasileira é algo novo, segundo Gilberto Freire, que não existe na Europa e que também não existe na África. O Darcy Ribeiro, que também defende essa ideia, gente, ele dizia que o Brasil é um país de uma novidade gigantesca. Porque o Brasil não é só um país novo. O Brasil é um povo, uma etnia, uma cultura nova. Porque existe uma diferença entre país e nação, gente. País é um território geográfico demarcado que pertence a um Estado. Nação é um conjunto
de elementos culturais, crenças, costumes que identificam um povo. Então, um povo é uma nação, mas pode ser que um povo não tenha país. Existem nações sem países. Quer dizer, um povo com a tradição cultural dele que não tem um país para eles sobreviverem. É o caso, por exemplo, dos palestinos, que é uma nação, é um grupo étnico-cultural que tem sua própria cultura, mas não tem um país deles. Ou os curdos, que também é uma nação com sua própria etnia, mas não tem um país deles. Os judeus também, até a primeira metade do século XX, era um povo sem nação, né? Era um povo sem país, desculpa, sem território nacional. Ok, gente? Então, o Gilberto Freire e o Darcy Ribeiro vão defender isso. O Brasil é uma nação nova, é um povo novo, né? Com seus próprios costumes, com sua própria cultura, que tem herança portuguesa, tem herança africana, mas não é nem portuguesa, nem africana e nem indígena, embora tenha herança indígena também. Tá? Então, a tese do Gilberto Freire é sobre o hibridismo, ok? O Gilberto Freire também, gente, foi inclusive um dos primeiros a criticar as teorias racistas sobre o Brasil. Porque naquela época, até o século XIX, início do século XX, existiam as chamadas teorias eurocêntricas ou teorias racistas que diziam ou defendiam a ideia que o Brasil é um país com sérios problemas sociais, justamente porque aqui ocorreu uma profunda miscigenação entre negros, brancos e indígenas. Literalmente, gente. No início do século XX até o fim do século XIX, era muito comum essas teorias que diziam que os problemas sociais e políticos do Brasil, como, por exemplo, corrupção, violência e criminalidade, é resultado do processo de miscigenação. Existe, inclusive, um pensador francês chamado Louis Hosset, que dizia, gente, que o Brasil era um país fadado ao fracasso. Por que ele falava isso? Ele era, inclusive, amigo do imperador Dom Pedro II. Ele dizia isso porque, na perspectiva dele, o sangue europeu e as características virtuosas do europeu, como vontade de trabalhar, coragem, entre outras coisas, se dissolveu, isso é palavra dele, tá? Na preguiça africana e na selvageria indígena. Então, eram muito comuns essas teorias racistas sobre o Brasil. Tinha, inclusive, um próprio pensador brasileiro, gente, chamado Oliveira Viana, Francisco José de Oliveira Viana, que defendia a teoria do embranquecimento cultural. O que era a ideia do embranquecimento cultural? Oliveira Viana dizia o seguinte, que se o problema do Brasil é a miscigenação, quer dizer, a miscigenação é a causa da violência, da criminalidade, da corrupção da sociedade brasileira, então vamos usar a própria miscigenação para resolver o problema. Qual era a proposta dele? A proposta dele era o seguinte, incentivar a chegada de povos europeus aqui no Brasil, principalmente alemães e italianos, que se deram muito bem no nosso território, e estimular a mistura desses italianos e desses alemães com os nativos, inclusive os mestiços, e a crença era que no decorrer de mais ou menos 3 gerações, que corresponde a 100, 120 anos, gente, já não existissem pessoas negras e nem mestiças aqui. Então a ideia era o seguinte, não estimular o casamento entre pessoas negras e pardas, estimular o casamento entre nativos, inclusive pardos, com europeus, e aumentar o número de europeus que chegava aqui, para que, lenta e gradativamente, a sociedade brasileira passasse por esse processo de embranquecimento ou branqueamento. Isto é, a sociedade brasileira, no percurso de 3 gerações, que refere-se a mais ou menos uns 100, 120 anos, fosse uma população majoritariamente branca. Né? Essa é a teoria do branqueamento ou embranquecimento do Francisco José de Oliveira Viana, que foi outra coisa muito criticada pelo Gilberto Freire. Né? O Gilberto Freire, gente, foi um dos primeiros pensadores a dizer que os problemas do Brasil têm absolutamente nada a ver com essa ideia de miscigenação. Pelo contrário, o Gilberto vai dizer que o Brasil é um país de novas possibilidades, de que muitas coisas que não existiam no Novo Mundo, no Velho Mundo, que é a Europa, muitos problemas que existiam no Velho Mundo poderiam encontrar sua solução no Brasil. E muitas novidades que ainda não haviam no Velho Mundo, como a Europa, poderiam surgir no Brasil.
Então, o Gilberto Freire ele defende a teoria que o fato do Brasil ser um país novo, gente, é um país de possibilidades. É um país que vai apresentar uma abertura de novas invenções, uma abertura de possibilidades. E ele critica profundamente essa teoria de que os problemas sociais brasileiros estão ligados a um processo de miscigenação. Ok, gente? Então, resumindo, essa é a teoria do Gilberto Freire. Inclusive, gente, mais tarde, o Gilberto Freire ele chegou a defender a tese que depois da escravidão, os negros e os afrodescendentes foram perfeitamente aceitos e adaptados à sociedade brasileira. Né? Ele chega a usar a palavra idílico. A palavra idílico ou idílica, gente, é o adjetivo idílica, idílico, quer dizer amor ou amoroso. Gilberto Freire defendia que, com o fim da escravidão, a aceitação das pessoas afrodescendentes no Brasil, ou negras, foi completa. E a adaptação deles aqui foi perfeita. De maneira que deixou de existir o racismo, né? E que o racismo, segundo Gilberto Freire, seriam casos muito mais individuais do que culturais. Então, qual era a defesa de Gilberto Freire? Primeiro, com o fim da escravidão, os afrodescendentes, as pessoas negras, foram completamente adaptadas e aceitas na sociedade brasileira. Primeiro ponto. Segundo ponto, com o fim da escravidão, o racismo deixaria de existir no Brasil. Né? Ele acabou. O racismo não seria uma característica cultural e geral do povo brasileiro após a escravidão. O racismo seria muito mais um evento individual, na visão de Gilberto Freire. Quer dizer, ele não está dizendo que aqui não tem racismo, eu só diria que o racismo não é um traço da cultura do povo brasileiro. É muito mais uma prática individual de uma ou outra pessoa do que algo que está no padrão dos costumes da cultura brasileira. Né? Essa tese do Gilberto Freire de que o racismo não faz parte da estrutura cultural brasileira, que o racismo ele não é estrutural no nosso Brasil, ele não é um elemento da nossa cultura, e de que os negros e afrodescendentes foram perfeitamente adaptados pós-escravidão à sociedade brasileira, ficou conhecida como mito da democracia racial, gente. Por que eles usam a palavra mito da democracia racial? Justamente porque a prática não corresponde ao que o Gilberto Freire está falando, segundo alguns teóricos, né, alguns estudiosos, como Carlos Reichenbach, né, ou Eisenbach, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Por quê? A gente percebe que o racismo, até hoje, inclusive, é uma característica comum, infelizmente, na cultura brasileira. Né? Você pegava aí, por exemplo, há 30 anos atrás, as piadas, né, as insinuações que falavam das pessoas negras sempre no sentido pejorativo, degenerativo. Eu, inclusive, quando criança, gente, cansei de ouvir piada do tipo, quando é que um negro sobe na vida? Quando entra no elevador, por exemplo. Negro, quando não caga na entrada, caga na saída. A gente ri dessas piadas, né? Só que, se a gente for pensar bem e dar uma olhada, essas piadas têm um cunho perfeitamente degenerativo. Quando você fala, por exemplo, negro, quando não caga na entrada e caga na saída, você está querendo dizer que esse negro só faz coisa errada. Nunca faz nada certo. Né? Não tem talento nenhum. Então, essa teoria do Gilberto Freire vai ser muito criticada justamente porque a gente vai perceber que o racismo ainda, infelizmente, é muito comum na cultura, na estrutura brasileira. Tá? Por isso que essa teoria dele ficou conhecida como mito da democracia racial. Tá bom, gente? Ó, qualquer dúvida aí, vocês vão falando. Outra coisa importante, gente, vai ser a teoria do sujeito cordial, tá? Do Sérgio Buarque de Holanda, que também vai cair na prova. O que seria esse sujeito cordial? Uma coisa muito comum no nosso país, que eu tenho certeza que vocês já perceberam, é que no nosso país, gente, é muito comum os governantes, os políticos, os homens do poder, usarem a máquina pública, usarem o Estado e os recursos do Estado para beneficiar a si próprios ou seus amigos e os seus partidários. Quer dizer, uma coisa muito comum aqui no Brasil é a gente ver a coisa pública, o bem público, né, o Estado sendo usado para benefício de alguns indivíduos ou
de algum grupo político específico. Quer dizer, quase nunca usado para o bem comum. Mas na maioria das vezes, ou muitas vezes, é usado de acordo aos interesses particulares de alguns grupos ou de alguns indivíduos. Essa característica comum na cultura brasileira, gente, ficou conhecida como o ethos operante, ou o hábito, o costume do sujeito cordial. E quem falou sobre essa ideia foi o Sérgio Buarque de Holanda, tá? Grande antropólogo e pensador brasileiro. Como é que se desenvolve essa teoria? É o seguinte, gente, para compreender os hábitos políticos sociais do povo brasileiro, o Sérgio, gente, ele se remontou a estudar lá atrás os costumes dos primeiros portugueses que chegaram aqui. Então ele foi na raiz, né, das nossas práticas culturais. Ele foi na raiz, né, dos nossos hábitos e dos nossos costumes. E ele percebeu que desde o período da colônia, quando chegaram aqui os primeiros portugueses, esse hábito de transgredir a lei, de passar por cima da lei e ter uma aversão sobre a lei de caráter universal e de sempre se valer da troca de favores, né, da ajuda e da relação pessoal na vida pública, é algo comum no Brasil desde o período da colônia. Então, o sujeito cordial, gente, cordial é uma palavra que vem do latim que significa sujeito transbordante em sentimentos, tá? Só esclarecer isso para vocês, porque quando a gente vê a palavra cordial, a gente pensa no sujeito educado, cortês, amistoso. Não é isso que o Sérgio Buarque está falando. Quando ele fala do brasileiro como sujeito cordial, ele não está falando do sujeito cortês, amigável, amável. Não, ele não está falando nada disso. Ele está falando que no nosso país é costume entre nós, na nossa população, esse hábito de driblar a regra, driblar a lei, passar por cima da lei ou não respeitar muito a lei e se valer da troca de favores, das relações pessoais na vida pública. Ou seja, ele observa que no nosso país, esse hábito de driblar a lei, passar por cima da lei e usar a troca de favores, o jeitinho, a camaradagem na vida pública, ela não é um evento particular específico. Pelo contrário, é um hábito cultural. Esse hábito cultural que ele chamou de hábito do sujeito cordial. Que, segundo ele, vem desde a época dos primeiros colonos portugueses que aqui chegaram. Que era essa coisa de, no espaço público, ao invés de respeitar a lei de caráter universal, a lei de caráter impessoal, que tem que ser colocada para todo mundo, existe aquele jogo de troca de favores pessoais entre os indivíduos, né? Quer dizer, o sujeito cordial ele põe de lado a lei de caráter universal e impessoal, e na vida pública ele se vale, ele se fundamenta na troca dos favores. Vocês podem perceber que, por exemplo, na nossa cultura, gente, no nosso país é muito comum, quando você precisa de um serviço público ou algo do tipo, as pessoas começarem a falar em procurar um parente ou um amigo que trabalha no serviço público para dar um jeito. A gente usa muito isso, né? Eu vou procurar fulano para dar um jeito. O que é o jeito? O jeito é passar por cima da lei, tá? E usar o recurso da troca de favor para conseguir o que quer. Tá? E isso o Sérgio observa que é uma característica do povo brasileiro desde lá do período da colônia e sobreviveu até o início do século XX. A questão é que o Sérgio Buarque, gente, ele acreditava que quando o Brasil se tornasse um país mais urbano, porque essa teoria dele é do ano de 1930, de 30 a 36. Essa teoria do sujeito cordial ela não é de hoje, não. Ela já tem aí seus 90 anos, né? Ele publicou essa tese no ano de 1936. E na época que ele publicou essa tese, o Brasil era um país predominantemente rural, tá? Altamente rural. Ele acreditava, então, Sérgio, que quando o Brasil se tornasse um país urbano, quando o Brasil deixasse de ser rural e passasse a ser urbano, esses hábitos eles iriam, se não diminuir, talvez acabar. O que não aconteceu, né? Então ele defendia essa teoria, que com o passar do tempo, à medida que o Brasil se tornasse um país urbano e deixasse de ser um país rural, havia uma tendência
de que o Brasil deixasse esses hábitos como de sujeito cordial, o que não aconteceu, né? O Sérgio aí talvez errou na teoria dele, porque diminuiu. Nós não podemos deixar de reconhecer que diminuiu muito essa prática da troca de favores, né? Essa prática de passar por cima da lei e viver da troca de favores, diminuiu muito, mas continua sendo muito comum no nosso país. É algo muito comum no nosso país ainda hoje, ok? Uma coisa que surgiu a partir desse hábito do sujeito cordial, gente, é o chamado patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? Esse conceito foi criado pelo sociólogo alemão Max Weber, quando ele estudou as sociedades absolutistas da Europa, né? E o que quer dizer patrimonialismo? Literalmente, gente, patrimonialismo significa apropriar-se da coisa pública para benefício privado. Então, o ato patrimonialista é quando o indivíduo, literalmente, gente, ele começa a usar a coisa pública para benefício próprio dele ou dos amigos. E isso era uma prática muito comum no período absolutista. Por quê? O Max Weber fala que no período absolutista, literalmente, os indivíduos, gente, eles procuravam os favores do rei. O rei, ele era entendido como um tipo de dono do Estado. A gente não tinha noção de vida pública, por exemplo, que a gente tem hoje, né? O rei, ele era compreendido como dono do Estado, ele mandava no Estado, ele era senhor do Estado. Como o rei era entendido como senhor e como dono do Estado, gente, literalmente, todo mundo que precisava da ajuda do Estado procurava o rei. Então, as pessoas não se preocupavam muito em respeitar a lei, elas se preocupavam muito mais em bajular o rei. Por quê? Porque se o rei é o dono do Estado e você precisa da ajuda do Estado, você precisa da ajuda do rei. Então, a prática real absolutista do rei de usar a coisa pública como se fosse dele era muito comum, né? Então, o patrimonialismo é uma prática comum lá do período absolutista, quando os reis entendiam que o Estado pertencia a eles. Quando chegam as revoluções burguesas, lá nos Estados Unidos, a famosa Revolução Americana e a Revolução Francesa, por exemplo, a gente vê surgir a ideia de lei universal e impessoal. Essa ideia de lei universal e impessoal que vai combater o princípio patrimonialista. Por quê? Esse ideal burguês da impessoalidade e universidade da lei parte do princípio que o bem público ele pode e deve ser usado por todo mundo, respeitando a regra. Quer dizer, a ideia do princípio universal da lei, que é uma ideia burguesa, discorda e contraria esse princípio patrimonialista que vem lá do período absolutista. E que, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, permaneceu vivo aqui no Brasil. Porque essa prática patrimonialista, ela também é uma prática muito comum no sujeito cordial, que é esse ato de usar a coisa pública para benefício privado e para o benefício dos seus amigos, né? A camaradagem, a troca de favores entre os amigos, né? Por exemplo, é muito comum no nosso país a gente ter notícia de que um prefeito, ou um governador, ou mesmo a figura de um presidente, fraudar a licitação pública para beneficiar os seus amigos. Muito comum isso. Por exemplo, eu me candidatei a prefeito, vamos dizer, aqui de Montes Claros, né? E fulano, que é dono de uma empresa de lixo, um exemplo que eu estou dando, estou falando da realidade não, estou dando um exemplo para vocês entenderem, que é dono de uma empresa de coleta de lixo, patrocinou a minha campanha. Aí eu ganhei a eleição. Quando eu ganhei a eleição, o dono daquela empresa de coleta de lixo veio pedir um favor, né, de volta. Ele veio exigir a troca do favor. É aí, então, que eu, enquanto prefeito, ao invés de seguir a lei, porque a lei fala que eu tenho que fazer uma licitação certinha, direito, e que aquela empresa que ofereceu o melhor preço comum com o melhor serviço vai ser a empresa campeã. A gente chama isso de licitação, gente. Segundo a Constituição, nenhum serviço público pode ser contratado sem licitação. O que é a licitação? Um concurso onde vai ser selecionada a empresa que tem a prestação de serviço mais barata com a melhor qualidade. Isso é o que diz a lei. Só que aí o que eu faço para ajudar o meu amigo? Eu fraudo a licitação
crio uma licitação que eu não fiz, fria, e dou a prestação de serviço para o meu amigo. Isso é patrimonialismo. Isso é um hábito do sujeito cordial. Eu uso a coisa pública para favorecer a mim, né? Para trocar favores com aquele que me ajudou antes. Então, o Sérgio fala que isso é muito comum na cultura brasileira. Não é que isso não existe. Não é que isso não existe em outros países, gente. Claro que existe em outros países. Né? E o Sérgio não está dizendo o contrário. O que ele está falando é que aqui no nosso país isso é um hábito, isso é um costume. O que talvez não é em muitos outros países. E é isso a preocupação dele. E ele acreditava que à medida que o Brasil se modernizasse e tornasse-se uma nação urbana, isso ia deixar de existir. Tá bom? Então, isso aí é a ideia do sujeito cordial, que eu lembrei para vocês. Eu lembrei para vocês do Gilberto Freire, o branqueamento, as teorias racistas, o sujeito cordial, né, que vai cair lá para vocês. E sobre cultura de massa. Né? Deve cair uma ou duas questões sobre cultura de massa. Lembrando para vocês, gente, que cultura de massa é um fenômeno, tá bom? Muito comum no século XX, especificadamente no século XX, que é um processo onde deixam de existir as chamadas sociedades tradicionais, que são aquelas sociedades pequenas, rurais, e nós passamos a viver segundo a perspectiva de uma sociedade urbana, de multidões, de uma quantidade muito grande de pessoas. Daí o fato da gente usar o termo cultura de massa. O que significa cultura de massa? Cultura de massa é sinônimo, tá, de uma sociedade muito grande, de uma sociedade de multidões, de uma sociedade enorme, porque justamente as pessoas não vivem mais naquele modelo tradicional rural e a maioria das pessoas se concentra nos centros urbanos. Isso aí vai começar a acontecer, gente, no século XIX e no século XX. Então, a marca do surgimento das chamadas sociedades de massa ou sociedades de multidão, a gente pode usar esse nome, se ficar mais fácil para vocês, vai ser o século XX. E aí, dois grandes estudiosos alemães, que é o Adorno e o Horkheimer, começam a perceber que nessa chamada sociedade de multidão ou de massa, que são essas sociedades urbanas industriais, a cultura vai transformar também, e muito. Vai transformar enormemente. De que maneira? Eles vão começar a observar que nessa sociedade de multidão, nessa sociedade de massa, a cultura também vai virar uma mercadoria. Né? A cultura ela vai se transformar num bem de consumo que vai ser trocado, que vai ser vendido e comprado, e que vai ser usado para estimular o próprio consumo de mercado. É aí, então, que, segundo Adorno e Horkheimer, o mercado ele vai começar a pegar alguns elementos das diferentes culturas, né, regionais, fundir em um padrão cultural e usar esse padrão cultural para estimular o consumo, né? Vender e comprar a partir da utilização da cultura. Ou seja, a ideia da cultura de massa, gente, é pegar os mais diferentes elementos das mais diferentes culturas, criar um padrão, estabelecer esse padrão internacional para estimular um consumo internacional de mercadorias. Né? O Arnaldo Jabor, que é um cineasta brasileiro, gente, quando ele comentou a entrega do Oscar uma vez, ele falou que os filmes americanos nada mais, nada menos fazem do que vender o estilo de vida americano, vender as roupas americanas, os carros americanos. Então, o que ele coloca? Ele coloca que os filmes americanos, na verdade, são a grande propaganda dos bens de consumo americanos. É uma verdadeira propaganda do estilo de vida americano. Quando a gente fala de cultura de massa, gente, a gente está falando de uma cultura voltada para o estímulo do consumo no mercado. Uma cultura padronizada que tem como objetivo estimular o consumo nos indivíduos. Beleza? Isso aí é o fundamento principal da cultura de massa, que vai surgir também no século XX com a chamada sociedade de massa. Então, resumindo, sociedade de massa, de forma bem resumida, são sociedades das multidões urbanas, né? Dos grandes centros urbanos, da grande aglomeração de pessoas, né? E isso marca o fim das chamadas sociedades tradicionais, que são as sociedades arcaicas. O termo arcaico se refere ao rural, ao campo.
Então, à medida que as sociedades urbanas, industriais, que são sociedades de massa e de multidão, crescem, as sociedades arcaicas ou tradicionais deixam de existir. Então, uma marca do surgimento da cultura da sociedade de massa e de multidão, gente, é o fim das sociedades arcaicas tradicionais, que são as sociedades rurais. Nessas sociedades de multidão e de massa, as culturas tradicionais, elas começam a perder espaço para um padrão de cultura criada pelo mercado com o intuito de estimular as pessoas a consumir nos centros urbanos. Esse modelo de cultura padronizado, homogêneo, que tem como objetivo estimular as pessoas ao consumo nos centros urbanos, ficou conhecido como cultura de massa, que pega elementos de diferentes culturas, cria um padrão cultural voltado para o interesse do mercado. Um exemplo prático disso, gente, é, por exemplo, a propaganda da Coca-Cola, que pega ali a história, a lenda do Papai Noel, adapta aos interesses da multinacional que é a Coca-Cola e usa essa lenda, cria uma narrativa de marketing, cria uma propaganda de marketing a partir da lenda do Papai Noel, que estimula o consumo do produto que é a Coca-Cola. A lenda do Papai Noel, gente, é baseado na história de um santo escandinavo chamado São Nicolau. Inclusive, a história do Papai Noel tem muitos elementos que essas propagandas da cultura de massa não mostram. Por exemplo, a lenda original de São Nicolau, que é o Papai Noel escandinavo, ele presenteava as crianças boazinhas, mas ele castigava, e castigava seriamente as crianças mal educadas, as crianças que não faziam coisas boas. Essa parte é omitida da lenda, né? Então, a lenda cultural do folclore escandinavo europeu, de São Nicolau, é adaptado para o interesse de mercado e, através dessa adaptação, a Coca-Cola faz a propaganda e estimula o consumo. Isso é um clássico, a propaganda da Coca-Cola no Natal é um clássico exemplo de cultura de massa, onde você prega um elemento da cultura tradicional escandinava, do folclore tradicional escandinavo, adapta aquilo para o interesse de mercado e estimula o consumo a partir dessa cultura de massa. Beleza, gente? Ok, gente. Então, a prova basicamente vai ser isso, tá? Formação do povo brasileiro segundo o Gilberto Freire. O sujeito cordial do Sérgio Buarque de Holanda. As teorias racistas sobre o povo brasileiro. E deve cair uma ou duas questões sobre cultura e sociedade de massa, tá bom? Eu vi aqui que parece que você deve ter relembrado tudo, porque eu não vi nenhuma pergunta aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode depois me perguntar e me chamar lá no Zap, que eu respondo e atendo todos vocês numa boa, tá? Precisando de mim, pode me chamar lá, todos os alunos que me procuram respondo. E vou ficando por aqui. Fiquem vocês na paz. Uma boa prova para vocês hoje. Faltam 3 minutos para as 9, tá ok? E uma próxima boa aula para vocês. Um abraço para todo mundo. Boa prova para todo mundo. Precisando da minha ajuda, pode me chamar lá no Zap, tá ok? Um abraço, moçada. Tchauzinho para vocês. Peraí, Bubu.